Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa a gente vai estudar os correspondentes bancários. Olha só, eles são os correspondentes bancários, pessoas jurídicas, como as lotéricas ou o Banco Postal, contratados pelos bancos e demais instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil para prestar serviços de atendimento aos seus clientes e usuários. Então a lógica é essa, tá? A gente tem uma instituição financeira aqui que ela faz a contratação de um correspondente bancário. Aí, parte dos serviços que são de atribuição da instituição financeira vão ser também do correspondente bancário que está vinculado a essa instituição financeira. Isso, obviamente, né, para livrar um pouquinho os atendimentos que a instituição financeira ela faz. Se ela tem muitos clientes, época de pagamento, ela tem muita demanda, ela começa a delegar alguns serviços, e a gente vai ver quais são possíveis que o correspondente faz, para que o correspondente ele atue nesse sentido, tá? Primeiro ponto é que os correspondentes bancários, de regra, eles têm que ser pessoas jurídicas, tá? Daí a gente tem o exemplo aí das lotéricas e do Banco Postal. E eles funcionam como intermediários entre instituições financeiras e seus clientes, facilitando o acesso a serviços financeiros, tá? Então, essa já é uma característica. A gente vai ter aqui o cliente, né? E de novo, o cliente, ao invés de ir direto na instituição financeira, ele vai no correspondente bancário. Por isso que ele atua como um intermediário entre a instituição financeira e o cliente. E olha o detalhe, pessoas físicas também podem ser correspondentes bancários, mas unicamente como prestador de serviço notorial e de registro. Tá? Então, se for para essa atividade, daqui a pouco vai atuar lá no sentido de dar vistas em uma assinatura, fazer essa parte aqui que é notorial e de registro de contratos, aí tudo bem. Aí pode uma pessoa física, mas em regra os correspondentes bancários, para fazer os serviços das instituições financeiras, eles têm que ser e eu vou colocar aqui, PJ. O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante. E olha só, a instituição financeira, que é a instituição financeira contratante, ela assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. Então, por exemplo, se o atendimento estiver ruim aqui no correspondente bancário, ou se ele estiver fazendo alguma coisa de errado, quem é que assumiu a responsabilidade? A instituição financeira que fez a contratação dele. Cabe à instituição contratante garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativas a essas transações. Então, como ela assume a responsabilidade pelos serviços que o correspondente bancário está prestando, então ela tem que garantir, né, que haja o cumprimento da lei, que haja que se atendam, né, aos princípios aí de integridade, confiabilidade e segurança. A instituição financeira é que vai garantir isso. Agora, é vedado, e eu vou marcar, tá? É vedado que a instituição contratante cobre dos clientes atendidos pelo correspondente bancário tarifas, comissões ou qualquer outra forma de remuneração pelos produtos ou serviços fornecidos pela instituição. Então, a instituição contratante não pode cobrar dos clientes que foram atendidos pelo correspondente bancário qualquer tipo de tarifa, comissão, qualquer outra forma de remuneração para ela pelos produtos que foram fornecidos por ela no correspondente bancário. Aí a exceção são as tarifas estabelecidas pela instituição contratante e constantes da tabela lotada, de acordo com a regulamentação em vigor. Basicamente o que está falando é o seguinte: o cliente que vai contratar no correspondente bancário, ele não pode ser cobrado por uma tarifa que ele não seria cobrado se ele fosse atendido diretamente na instituição financeira. As tarifas que o correspondente bancário vai cobrar não vai ser o correspondente bancário, né? Na verdade vai para a instituição financeira. Mas essas tarifas que o cliente ele vai ter que pagar quando ele for no correspondente bancário são as mesmas que ele teria se ele fosse na instituição financeira, que estão lá naquela tabela onde a instituição financeira apresenta essas tarifas, como tarifa de pagamentos, de TED, tudo tem que estar lá à vista, né, para que o cliente consiga enxergar o quanto que ele está pagando de tarifa. Além disso, a instituição contratante não pode permitir que o correspondente bancário preste serviços dentro de suas próprias dependências. Então, o correspondente bancário ele tem que atuar num lugar que seja fora do local da instituição financeira, né? Porque se ele atuar dentro, qual que é a moral de ter ele ali, né? Então,
tem que atuar fora. E agora a gente vai ver então quais são as atividades que o correspondente bancário ele pode prestar no âmbito aí desse contrato entre ele e a instituição financeira. A contratação do correspondente bancário é formalizada via contrato. Então, basicamente eu estou falando o seguinte, deixa eu pegar isso daqui, né, copiar e a gente vai colocar aqui. Tá? A gente tem aqui a instituição financeira, o correspondente bancário e o cliente. Bom, essa relação entre a instituição financeira e o correspondente bancário é formalizado via contrato, tá bom? O qual deve estabelecer as atividades desenvolvidas pelo correspondente, que podem incluir. Então, nesse contrato aqui, que é a formalização da relação entre a instituição financeira e o correspondente bancário, nesse contrato a gente tem as atividades que o correspondente vai fazer. Por exemplo, o que ele pode fazer dentro desse escopo? Receber e encaminhar propostas de abertura de contas de depósito e de pagamento, incluindo aí conta de depósito à vista e conta poupança. Então, ele pode receber essas propostas e encaminhar essas propostas de abertura que começam com ele, mas terminam com a instituição financeira. Realizar pagamentos, recebimentos e transferências eletrônicas de contas mantidas pela instituição contratante. Então, também pode fazer aí pagamento, recebimento e transferência. Eu vou ir anotando, destacando aqui o que é mais importante, tá? Então, propostas de abertura de contas, pagamentos, recebimentos e transferências, receber e encaminhar propostas de operações de crédito e arrendamento mercantil concedidas pela instituição contratante. Então, operações de crédito e arrendamento mercantil. Ele recebe, né? Ele recebe para terminar uma proposta, ou daqui a pouco ele começa com ele a operação e ele passa para a instituição financeira fazer a finalização. Realizar operações de câmbio em nome da instituição contratante, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Tá? Ele pode, daí ele, né, por conta própria, realizar operações de câmbio, só que em nome da instituição contratante. Sobre essa parte merece um pouquinho de destaque, tá? O atendimento prestado pelo correspondente em operações de câmbio deve ser contratualmente restrito às seguintes operações. Então, o correspondente bancário aqui, a gente pode colocar aqui que ele pode fazer operações de câmbio. O que é operações de câmbio? Fazer a troca de moeda estrangeira. Uma pessoa, por exemplo, vai viajar para os Estados Unidos e quer trocar 10 mil reais em dólares. Ela pode fazer isso, detalhe, né? A gente vai ver que tem uma limitação, mas a princípio ela pode trocar seus reais por dólares aqui no mercado de câmbio. Tá? Nessa situação até daria se não fosse em espécie, tá? Pela cotação de hoje do dólar. O atendimento prestado, então, deve seguir as seguintes operações: compra e venda de moeda estrangeira em espécie, cheque ou cheque de viagem, bem como a carga de moeda estrangeira em cartão pré-pago. Tá? Então, são essas operações, em espécie, cheque, cheque de viagem ou carga de moeda estrangeira em um cartão, né? Que a pessoa vai utilizar o cartão daí no outro país. Execução ativa ou passiva de ordem de pagamento relativa à transferência unilateral do ou para o exterior. Então, mais uma opção aí relacionada ao mercado de câmbio. Execução ativa ou passiva de ordem de pagamento. Vamos destacando, tá? Ordem de pagamento, compra e venda de moeda estrangeira em espécie, cheque, cheque de viagem e cartão pré-pago. Recepção e encaminhamento de propostas de operações de câmbio. Aqui não vai ser ele diretamente que vai fazer a operação, ele só vai receber e encaminhar. E aqui o grande ponto, tá? Mais importante. Além disso, a limitação de valor de 3 mil dólares ou seu equivalente a outras moedas por operação. Então, por exemplo, numa compra e venda de moeda estrangeira, a limitação é de 3 mil dólares. Tá? No exemplo lá que eu coloquei, dá 10 mil reais, vão dar 2 mil dólares, está dentro. E de 1.000 dólares quando se tratar de moeda em espécie. Então, no exemplo que eu dei, se a pessoa fosse tentar retirar esses 2 mil dólares em espécie, já ia ultrapassar a limitação dos correspondentes bancários. Teria que ser depósito em conta, tá bom? Então, 3 mil em operações, no geral, 1.000 dólares quando se tratar de moeda em espécie. Pessoal, fazer um corte aqui e a gente volta para resolver as questões. Pessoal, voltando então, primeira questão na tela,
Assim, não tem muitas questões, tá, de correspondentes bancários. Eu não achei nenhuma que a gente pudesse aproveitar sem misturar outros conceitos que estavam na questão. Mas aí, vamos tentar revisar alguns pontos aqui com essas questões. Do ponto de vista das instituições financeiras contratantes, o correspondente bancário é uma alternativa à ampliação da rede de atendimento próprio. Correto, né? Não tem como ser diferente. A gente tem a situação onde tem a instituição financeira e a gente está ampliando, né? Tem um correspondente bancário, poderia ter um outro correspondente bancário, tá? Então, isso vai ampliar, obviamente, a rede de atendimento dessa instituição financeira e vai desafogar um pouco a própria instituição financeira, né? Operações, por exemplo, como essas aqui que a gente colocou, que os correspondentes eles podem prestar, vai diminuir um pouco de movimento lá na instituição financeira. Compete à Comissão de Valores Mobiliários aplicar penalidades em caso de infrações às regras estabelecidas para os correspondentes do país. Será que é a CVM que vai fazer isso, né? No começo, a gente já viu que quem cuida dessa relação das instituições financeiras com correspondentes bancários é o Banco Central, tá? Então, quem vai aplicar penalidades nesse sentido é o Banco Central, não a CVM. Porque lembrem, né? Se a gente está nessa situação aqui, aonde o correspondente bancário ele comete algum tipo de infração, quem é que assume a inteira responsabilidade? A instituição financeira. Se essa instituição financeira ela foi autorizada a funcionar pelo Banco Central, quem é que faz a supervisão e vai aplicar penalidades? Né? Banco Central. Então, essa daqui está errada. Quanto à atuação como correspondentes bancários, as pessoas físicas elas podem atuar unicamente como? Vamos lembrar, correspondente bancário, em regra, ele tem que ser uma pessoa jurídica, né? Tem que ter CNPJ. Mas a gente viu que 2 tipos de serviço podem ser prestados por pessoas físicas, tá? Então, correspondentes internacionais? Não. Prestadores de serviço de consultoria financeira? Não. Prestadores de serviços notoriais e de registro. Vão cuidar lá da formalização dos contratos, da vista em assinatura, por exemplo. Aí pode, tá? Responsável pela emissão de cartões pré-pagos? Não, né? Letra C. De acordo com as informações apresentadas, qual é a limitação de valor estabelecida para operações de câmbio em espécie, quando a gente está falando aí dos correspondentes bancários, tá? Vamos lembrar que de espécie é $1.000 e se não for em espécie, for depósito em conta, aí $3.000. Tem mais uma ainda. Qual das seguintes atividades pode ser desenvolvida por um correspondente bancário? Emissões de cartões de crédito, ele pode? Não, a gente não viu lá na relação das atividades. Prestação de serviço de consultoria financeira? Também não. Realização de operações de investimento em bolsa de valores? Não. Recebimento e encaminhamento de propostas de operações de crédito? Aí sim, estava lá na lista que a gente estudou. Tá bom? Pessoal, a gente encerra essa nossa aula.